As propriedades do campo magnético produzido por corrente elétrica foram descobertas por Hans Christian Ørsted, um físico dinamarquês que realizou uma série de experimentos na década de 1820, comprovando a existência de uma relação entre os fenômenos magnéticos e elétricos que até então eram vistos como independentes. O principal experimento de Ørsted consistiu em aproximar um fio conduzindo eletricidade a uma agulha de uma bússola. Com essa experiência, Ørsted percebeu que a agulha sofria uma deflexão no sentido perpendicular ao fio, comprovando que a corrente elétrica originava um campo magnético. Essa imagem descreve o fenômeno analisado, mostrando que a bússola varia conforme a interferência de corrente elétrica. Após a publicação desses resultados de Hans Christian Ørsted, que se limitaram a uma análise qualitativa do fenômeno, outros cientistas foram incentivados a pesquisar sobre o assunto. E então, dois físicos franceses, Jean-Baptiste Biot e Félix Savart, foram capazes de deduzir uma lei que descrevia matematicamente o campo magnético que era gerado, lei que é hoje conhecida como Lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart nos permite calcular o campo magnético em qualquer ponto P criado por um fio, por onde passa uma corrente elétrica I. Seguindo a regra da mão direita, é possível determinar o sentido do campo magnético, o polegar apontando no sentido da corrente elétrica I e os outros dedos apontando para o sentido do campo magnético. Nesse exemplo que está sendo mostrado no momento, o campo magnético, o sentido dele é apontado para dentro da tela. O campo dB vai ser um vetor que é perpendicular ao plano formado por dl e por r. O campo magnético dB será então proporcional ao produto vetorial de dl com r. Essa constante de proporcionalidade é μ0 sobre 4π. Assim, a fórmula utilizada é essa que está aparecendo na tela, com dB igual é o campo magnético infinitesimal, I é a corrente elétrica, dl é o comprimento infinitesimal, Rzinho é o versor na direção e sentido dLp, Rzão é a distância de dl a P, μ0 é a constante de permeabilidade magnética do meio. No vácuo, de acordo com o sistema internacional, é igual a 4π vezes 10 a menos 7. No caso estudado, tinha-se uma bobina composta por espiras de mesmo raio R e que circulava a corrente elétrica. Desejávamos calcular o campo de indução magnética B em um ponto P sobre o eixo da bobina a uma distância x do centro da mesma. Essa figura representa uma espira circular com raio R conduzindo uma corrente I. A figura mostra que, no ponto P, o campo dB pode ser decomposto da seguinte forma: dBx igual a dB cosseno θ e dBy igual a dB seno θ, sendo dB igual a μ0 sobre 4π vezes IDL sobre x² mais r². Como existe simetria rotacional em torno do eixo x, a componente dBy é nula e, portanto, o campo resultante no ponto P é B igual a μ0 sobre 4π, integral de IDL sobre x² mais r² vezes r sobre raiz de x² mais r² igual a μ0i sobre 2 vezes r² sobre x² mais r² elevado a 3 sobre 2. Lembrando da figura, resulta que seno de θ igual a r sobre raiz de x² mais r² igual a r sobre x² mais r² elevado a 1 sobre 2. A partir desse resultado, faz-se a seguinte substituição. Seno de θ ao cubo é igual a r ao cubo sobre x² mais r² elevado a 3 sobre 2. Com isso, a expressão que descreve o campo magnético na direção do eixo de uma espira de raio R em função do ângulo θ torna-se B igual a μ0i sobre 2 vezes r² sobre x² mais r² elevado a 3 sobre 2 é igual a μ0i sobre 2r vezes r ao cubo sobre x² mais r² elevado a 3 sobre 2, que é igual a μ0i sobre 2r vezes seno de θ ao cubo. No caso de uma bobina composta por n espiras de mesmo raio R enroladas de modo compacto, de tal forma que a distância ao centro da bobina é aproximadamente igual à distância x entre o ponto P e o plano da espira, o campo resultante no ponto P é B igual a μ0 ni sobre 2 vezes r² sobre x² mais r² elevado a 3 sobre 2, que é igual a μ0 ni sobre 2r vezes r ao cubo sobre x² mais r² elevado a 3 sobre 2,
que é igual a μ0 ni sobre 2r, vezes seno de θ ao cubo. O fator n é a razão pela qual se usa uma bobina em vez de uma única espira, para obter um campo magnético mais intenso. Montou-se um circuito de acordo com o esquema que está sendo apresentado. Essa imagem representa como foi montado o circuito, com os materiais e equipamentos listados a seguir: amperímetro, bobina, fonte de tensão contínua, chave fusível, sensor Pasco para medidas de campo magnético, reostato e régua. Além disso, utilizou-se N igual a 10 espiras e raio R igual a 10 centímetros na construção da bobina. Na primeira parte do experimento, realizou-se 6 medições do campo magnético gerado, variando a corrente elétrica I de 0 a meio ampere e mantendo a distância x igual a 0 constante. Todos os resultados obtidos foram anotados e, usando o Excel, fez-se o gráfico correspondente ao campo magnético induzido em função da corrente elétrica. Na segunda parte do experimento, realizou-se 5 medições do campo magnético, variando a distância x de 0 a 20 cm e mantendo a corrente elétrica I igual a meio ampere constante. Todos os resultados obtidos foram anotados e, usando o Excel, fez-se o gráfico correspondente ao campo magnético induzido em função da distância ao centro das espiras. Usando os valores de raio R e distância x, foi possível calcular, através de uma fórmula descrita anteriormente, os valores de seno de θ ao cubo para cada uma das medições. Com isso, usando o Excel, foi possível construir o gráfico correspondente ao campo magnético induzido em função do seno de θ ao cubo. Esses foram os resultados obtidos na primeira parte do experimento, que buscou medir o campo magnético gerado, variando a corrente I de 0 a meio ampere e mantendo a distância x igual a 0 constante. A partir desta tabela, foi possível construir esse gráfico que corresponde ao campo magnético induzido em função da corrente. Para verificar a adequação do modelo experimental com o modelo teórico, comparou-se o valor teórico do μ0, índice de permeabilidade magnética do meio, com o encontrado experimentalmente. Logo, para calcular o μ0 experimental, adotou-se o modelo linear exposto no gráfico apresentado anteriormente. O coeficiente angular equivale à expressão μ0n sobre 2 vezes r ao quadrado sobre x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 sobre 2. O experimento consistiu em uma bobina composta por n igual a 10 espiras, cada qual com raio R igual a 10 centímetros, além do sensor posicionado em x igual a 0. Então, 62,5 vezes 10 a menos 6 é igual a μ0 vezes 10 sobre 2 vezes 0,1 ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais 0,1 ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Então, μ0 é igual a 1,25 vezes 10 a menos 6. Para calcular o μ0 teórico, considerou-se a média dos valores de corrente elétrica e a média dos valores de campo magnético que foram substituídos na fórmula da lei de Biot-Savart. B igual a μ0 ni sobre 2 vezes r ao quadrado sobre x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Substituindo os valores, 16,125 vezes 10 a menos 6 é igual a μ0 vezes 10 vezes 0,25 sobre 2, vezes 0,1 ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais 0,1 ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Então, o μ0 teórico foi de 1,29 vezes 10 a menos 6. O valor de μ0 obtido experimentalmente é compatível com o valor teórico de 1,29 vezes 10 a menos 6, com um erro experimental de apenas 3,1%, como foi visto nessa fórmula que foi utilizada. A segunda parte do experimento buscou medir o campo magnético gerado, variando a distância x de 0 a 20 cm e mantendo a corrente elétrica I igual a meio ampere constante. Utilizando os valores da distância x e do raio R igual a 10 cm, foi possível calcular os valores para seno de θ e seno de θ ao cubo através dessas fórmulas já descritas anteriormente. Portanto, esses foram os resultados obtidos com a segunda parte do experimento.
A partir dessa tabela, foi possível construir esses gráficos, que correspondem ao campo magnético induzido em função da distância ao centro da bobina e ao campo magnético induzido em função do seno de θ ao cubo. Com a realização deste trabalho, foi possível observar na prática o fenômeno estudado e descrito na lei de Biot-Savart, com o circuito gerando corrente elétrica que, por consequência, gerava um campo magnético. Os experimentos obtiveram uma baixa taxa de erro, como foi provado no cálculo da constante de permeabilidade magnética onde o condutor está imerso, μ0, na qual o valor obtido experimentalmente foi muito próximo do valor teórico, com apenas 3,1% de erro. Por fim, foi possível observar a dependência entre campo magnético e as variáveis distância ao centro da espira, intensidade de corrente elétrica e seno de θ ao cubo. O campo magnético é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica e ao seno de θ ao cubo, e é inversamente proporcional à distância ao centro da espira. Muito obrigado por assistir e tenha um ótimo dia.